Boa noite a todos. Vamos para a segunda aula do nosso curso de parte geral de Direito Penal. A primeira dica que eu quero dar para vocês, dentro daquele esquema que nós tínhamos programado de fornecer dicas de estudo paulatinamente, de forma difusa durante todo o curso, para que não fique cansativo, vocês podem escutar agora ao fundo do vídeo um som. Não chega nem a ser uma música, é uma espécie de um som constante, uma vibração. Esse som vocês podem encontrar no YouTube. Vocês coloquem lá Cognition, C-O-G-N-I-T-I-O-N, Enhancer, E-N-H-A-C-E-R. Ele emite um tipo de vibração que coloca o seu cérebro numa frequência adequada para o estudo, para a concentração. Eu costumo escutar esse som com alguma frequência e não posso dizer se aumenta de fato a capacidade, mas eu posso dizer que não atrapalha, que é um som agradável e possivelmente tem algum efeito benéfico. Então eu recomendo que vocês escutem esse tipo de som também. Bom, vamos iniciar a aula. Vou abordar primeiramente a questão das fontes do direito penal. O que é a fonte? A fonte é o local de onde emana, por definição. Bom, podemos dividir as fontes do direito penal em fontes de conhecimento, numa primeira subdivisão. E dentro das fontes de conhecimento podemos falar em fonte imediata, que é a lei. Vamos dizer que é a fonte do direito prima facie, é a fonte mais clara, mais nítida do direito penal, é a lei, é a fonte direta do direito penal, uma vez que o princípio da legalidade é que nós vamos abordar mais adiante no curso, na aula de princípios. O princípio da legalidade é um princípio basilar dentro do direito penal e é inclusive uma garantia do jurisdicionado em face do Estado. Tem também outras funções que nós veremos. Fonte imediata seria a lei, e a fonte imediata, que é citada por alguns doutrinadores e que não é admitida no direito penal pátrio justamente por conta do princípio da legalidade, poderia se citar os costumes e os princípios gerais de direito, né? Em outros ramos do direito, como por exemplo no direito civil e em parte no direito administrativo, poderia citar, se admite os costumes e os princípios gerais como fonte também, quer dizer, como local de onde emanam normas para aquele determinado ramo do direito, o que não ocorre no direito penal justamente por ter a incidência do princípio da legalidade de maneira muito incisiva. E a razão disso a gente vai ver mais para frente. Numa segunda subdivisão, no que toca às fontes do direito, nós podemos citar as fontes de produção, né? E a fonte de produção, por ser a lei, é evidentemente o monopólio do Estado. E dentro do Estado, o monopólio da União. Não chegamos a abordar isso aqui no curso ainda, uma vez que é uma matéria mais propriamente de direito constitucional, mas nós temos dentro do Estado brasileiro três entes federativos com capacidade legislativa em sentido estrito. Seria a União, os estados e os municípios. O Distrito Federal ele tem uma natureza híbrida, tanto de estado quanto de município, por isso ele acumula as competências legislativas tanto dos estados quanto dos municípios. No que toca estritamente ao direito penal, a União detém o monopólio da feitura de leis sobre matéria penal. No entanto, há uma permissão na própria Constituição Federal de que, por lei complementar, a União poderá delegar aos Estados a competência para legislar sobre determinadas questões específicas. Então nós temos aí um duplo entrave, quer dizer, a União, primeiro, para poder delegar essa competência penal, que em princípio é unicamente dela, ela teria que editar uma lei complementar, delegando essa parcela de competência aos estados, e essa delegação teria um limite. Qual seria o limite?
a possibilidade de legislar tão somente sobre questões específicas, questões menores, questões que não sejam centrais dentro da matéria penal. Vamos entrar agora num tema um pouco mais denso. Isso aqui vai tomar um pouco mais de tempo da gente. Talvez a aula não passe disso aqui, mas eu vou tentar terminar essa matéria aqui dentro do nosso tempo estipulado de 15 a 20 minutos. Nós temos já 5 minutos transcorridos. Vamos falar sobre a norma penal, é o tema. Bom, primeiramente, vamos abordar a teoria de Binding sobre a norma penal. O que diz a teoria de Binding sobre a norma penal? Como vocês sabem, temos ali a estrutura da norma penal é diferente das demais normas. Quer dizer, você tem ali no Código Penal, vamos supor, artigo 121, matar alguém, pena tantos anos. Quer dizer, não está dizendo não mate alguém expressamente na norma, está descrevendo uma conduta e estabelecendo uma sanção. Não há uma menção expressa ao que você deve ou ao que você não deve fazer. Por isso o Binding, na teoria dele, que é amplamente subscrita, sustenta que as normas penais são imperativos implícitos, que podem ser positivos ou negativos. No exemplo que eu dei, o artigo 121, homicídio, está escrito ali matar alguém e está estabelecido uma pena, né? E o imperativo implícito, na verdade, é não matar alguém. O que a norma está te dizendo é não mate. Ela está te dando um incentivo para você não matar ninguém. Caso contrário, você vai receber uma sanção penal. Na hipótese, a lei, então, quer dizer, o texto positivado, no caso, matar alguém, seria a forma. E a norma penal, que é não matar alguém, seria o conteúdo lógico desse texto positivado. Quer dizer, está escrito no texto, na literalidade ali do dispositivo, matar alguém. Mas, na verdade, o que a norma penal, o conteúdo lógico daquele texto ali é não matar alguém, não mate. É um imperativo para você, não mate. No caso, um imperativo negativo. Um imperativo positivo a gente encontra nas hipóteses de crimes omissivos, que é uma delimitação que a gente não viu ainda no curso, mas como exemplo de crime omissivo a gente pode citar a omissão de socorro. E tem lá no dispositivo que trata da omissão de socorro, me falha a memória, a redação exata, mas em substância seria o seguinte: não prestar, se omitir na prestação de socorro, tal, pena X anos. Então ele está dizendo, se você se omitir, se você não fizer nada, vai ser imposta a você uma sanção penal. Então qual é o imperativo implícito que está aí na norma? Não se omita. Quando se apresentar essa situação, faça alguma coisa. Esse é o imperativo, no caso o imperativo positivo. Então, o imperativo negativo se aplica às condutas, às ações comissivas descritas na norma penal, como matar alguém, roubar, furtar, e os imperativos negativos e os imperativos positivos, quer dizer, se aplicam às ações omissivas, que tratam de um não fazer do sujeito. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar por WhatsApp ou por e-mail, estou à disposição. Vou avançar aqui na exposição. No que toca à classificação das normas penais, nós podemos traçar uma subdivisão em, primeiramente, normas incriminadoras, normas não incriminadoras, normas em branco, ou também chamadas de primariamente remetidas, e normas incompletas ou imperfeitas, também chamadas de secundariamente remetidas. Essas são as 4 subdivisões que o Rogério Greco descreve no livro dele, que é o livro de referência. Eu vou mostrar aqui novamente. Bom, a norma incriminadora
é a norma penal por excelência. É a norma que define a infração penal. Ela tem dois preceitos, o preceito primário e o preceito secundário. O preceito primário tem a descrição da conduta típica. No caso do exemplo mais fácil que a gente usa aqui, é o crime de homicídio, matar alguém. Matar alguém é o preceito primário, é a descrição da conduta típica, a conduta na qual, quer dizer, se o sujeito incorrer naquela conduta, ele estará praticando crime. O preceito secundário, ele traz a sanção penal, no caso a pena ali, pena do homicídio, 5 a 20 anos. Seria o preceito secundário, que é a cominação da pena em abstrato, quer dizer, a definição da baliza abstrata traçada pelo legislador para a punição daquele que incorrer na conduta descrita no preceito primário. No que toca às normas não incriminadoras, elas podem ser de três ordens: de ordem explicativa, de ordem permissiva ou de ordem complementar. As normas não incriminadoras explicativas são aquelas que trazem a definição de um conceito, a explicação de um determinado elemento. Podemos citar, salvo engano, o artigo 327 do Código Penal, traz ali a definição de funcionário público para fins penais. Quer dizer, a definição de conceitos é, por excelência, a função da doutrina. Quando o próprio legislador traz a definição de um conceito, traz uma interpretação de um determinado conceito, disse que há uma interpretação autêntica. Essa é uma técnica legislativa muito recomendada, principalmente para evitar controvérsias doutrinárias, controvérsias judiciais. Então tem ali a expressão funcionário público no Código Penal, e a norma penal não incriminadora de caráter explicativo já traz ali a definição precisa do que é funcionário público para fins penais, a fim de espancar qualquer tipo de dúvida e qualquer tipo de controvérsia nesse sentido. As normas não incriminadoras de caráter permissivo se subdividem em justificantes e exculpantes. As justificantes são aquelas que excluem a ilicitude da conduta, que nós vamos ver depois, que na definição de crime se exige que a conduta do sujeito seja ilícita. Mais à frente nós abordaremos isso. No momento, somente guardem que as normas não incriminadoras de cunho permissivo podem ser justificantes, que são aquelas que excluem a ilicitude. Podemos citar a legítima defesa, o exercício regular de direito, o estado de necessidade, como normas penais não incriminadoras, descritas nos artigos 23 e 25 da parte geral do Código Penal. Estou citando aqui exemplificadamente. Há também as normas exculpantes, que são as normas que excluem a culpabilidade, que é um outro elemento constitutivo do conceito trifásico de crime, que nós vamos ver também mais adiante. No momento, guardem somente isso, que as normas não incriminadoras permissivas podem ser justificantes, excluem a ilicitude, ou exculpantes, excluem a culpabilidade do delito, que é, grosso modo, em linhas bem gerais, nós vamos ver isso de forma mais aprofundada mais para frente, seria o juízo de censura sobre aquela conduta, o juízo de reprovabilidade sobre a conduta, né? E as normas não incriminadoras complementares, que são aquelas que estabelecem determinadas balizas de aplicação das normas penais. Podemos citar aí o artigo 59 do Código Penal, que traz as balizas para a dosimetria da pena do condenado, da primeira fase da dosimetria da pena do condenado, que traz ali as circunstâncias judiciais, quer dizer, o comportamento social do sujeito, os antecedentes, as circunstâncias do crime, os motivos, tudo isso aí a ser sopesado pelo magistrado. É uma norma penal não incriminadora, complementar, porque ela tem o intuito de orientar o magistrado na aplicação do direito penal. Vou passar adiante que o tempo está correndo. As normas penais também podem ser subdivididas em normas penais em branco, também chamadas de primariamente remetidas, e elas serão homogêneas quando oriundas da mesma fonte legislativa. Quer dizer, o Congresso Nacional tem competência para legislar tanto sobre direito penal quanto sobre direito civil.
Então, se houver ali na norma penal uma determinada remissão a um termo que é regido pela legislação civil, como, por exemplo, crimes que tratam sobre o casamento. O casamento é um instituto civil, regrado pela legislação civil. Então, para correta compreensão daquele tipo penal, nós teremos que visitar normas de caráter civil. Então, é uma norma penal em branco, justamente porque ela não é completa. Ela tem um elemento ali, justamente esse elemento que remete a outro diploma normativo, é o chamado elemento em branco. No caso das homogêneas, é quando esse elemento é regulado pela mesma fonte legislativa que regula o direito penal. No caso das heterogêneas, normas penais em branco heterogêneas, é quando aquele preceito em branco é regulado por uma outra fonte, que não é a mesma fonte que regula o direito penal. Podemos citar, por exemplo, na lei de drogas, que ele traz ali o conceito de substância entorpecente. Esse conceito é definido pela Anvisa e é através de uma portaria administrativa. Então não é pelo Congresso Nacional, é uma fonte diversa, justamente por isso é chamada de heterogênea. Há alguns limites, uma vez que, como nós dissemos, o direito penal é regrado pelo princípio da legalidade. A doutrina estabelece alguns limites ao exercício dessa técnica, né, de editar normas penais em branco, que oferece alguma dinamicidade à norma penal e, ao mesmo tempo, dá uma certa insegurança jurídica. Por exemplo, nesse caso das drogas, pode vir o presidente da Anvisa baixar uma norma amanhã e a maconha está liberada, ou determinado tipo de substância está proibida, sei lá, uma substância qualquer aí entra no rol das proibidas, e o sujeito que portar aquela substância ali está cometendo crime, que vender aquela substância ali pode ser enquadrado como traficante, né? E qual é a baliza para definir a constitucionalidade desse tipo de técnica legislativa? É a não ofensa ao núcleo essencial da norma. Quer dizer, essa parte em branco ela deve regular um aspecto menor da norma, um aspecto que, pela sua própria essência, é mais apropriado que ele não seja regulado pelo direito penal, né? Como no caso ali o casamento, de repente substâncias entorpecentes, é um conceito que depende da ciência, tem uma certa dinamicidade, e o processo legislativo em sentido estrito para a edição de uma norma penal é moroso, é demorado, não tem a dinâmica necessária. Bom, um outro elemento sobre as normas penais em branco é que a parte em branco vai estar sempre no preceito primário, quer dizer, na descrição da conduta típica. No que toca, por isso ela é também chamada de primariamente remetida. Se ela for secundariamente remetida, a parte em branco vai estar no preceito secundário, quer dizer, na definição da sanção penal. Então é uma norma que traz uma conduta típica, e na parte da sanção ela traz uma remissão a um outro dispositivo, e nesse outro dispositivo é que vai estar descrita a sanção penal. Vou acelerar um pouco aqui. Os conceitos dentro da norma penal de anomia e antinomia. O que seria isso? A anomia é a ausência da norma penal. Essa ausência da norma penal na regulação de determinado caso, ela pode ser factual, quer dizer, pode ser uma ausência de fato, a norma não existe, ou ela pode ser uma ausência normativa, quer dizer, a norma existe como texto positivo, mas ela não tem normatividade, quer dizer, ela não é imperativa, ela não é seguida, ela não é respeitada, ela não tem o vigor que a norma jurídica deve ter. E a antinomia é a incompatibilidade entre duas normas existentes, quer dizer, o conflito entre duas normas. Há uma situação fática posta e é possível visualizar em tese a incidência de duas normas sobre aquela mesma situação fática, né? E como é que se resolve esse tipo de conflito? Há alguns critérios. Os critérios clássicos são o critério cronológico, o critério hierárquico e o critério da especialidade. Pelo critério cronológico, a norma que entrou em vigor mais recentemente
ela derroga a norma mais antiga, quer dizer, ela tem primazia sobre a norma mais antiga. Pelo critério hierárquico, aí nós remetemos novamente à aula anterior, em que tratamos brevemente da questão do Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição tem a primazia sobre o ordenamento jurídico. No caso, uma norma constitucional tem um peso maior do que uma legislação ordinária. Uma lei em sentido estrito, seja lei complementar ou lei ordinária, tem primazia, em tese, sobre uma norma de caráter administrativo, né? Então esse seria um critério, o critério da hierarquia da norma, em que a Constituição está no topo. E o outro critério é o critério da especialidade, quer dizer, você tem duas condutas ali. Você tem uma conduta, quer dizer, duas normas incidindo. Só que uma das normas se adequa mais perfeitamente ao caso concreto, quer dizer, traz a definição mais precisa. Vamos supor, você tem um crime de roubo, né? O cara veio, tirou um revólver e falou para a pessoa, me dá sua carteira, ou então eu te mato. Você pode visualizar ali há uma subsunção ao crime de ameaça e há uma subsunção ao crime de furto, né? Só que na verdade nós temos um tipo penal já no Código Penal que já engloba essas duas figuras, que é o crime de roubo, que é você subtrair um bem imóvel de uma pessoa mediante violência ou grave ameaça. Então esse tipo se adequa a uma subsunção mais perfeita do que você pegar dois tipos apartados e querer atribuir esses dois crimes, em vez de atribuir o crime de ameaça e o crime de furto ao sujeito, você atribui somente o crime de roubo, uma vez que a subsunção aí é perfeita, o princípio que é critério da especialidade. No concurso aparente de normas, quer dizer, novamente tratando essa questão da incidência de duas normas penais sobre a mesma situação fática, né? Nós podemos usar esse critério da especialidade, podemos usar também o critério da alternatividade, quer dizer, vamos supor o crime de tráfico de drogas. Há ali várias figuras nucleares, quer dizer, o sujeito vender, guardar, ter em depósito. Vamos supor que o sujeito tinha um depósito lá de maconha gigante e vendia maconha na casa dele. E vamos supor que ele incorreu nessas duas condutas nucleares ali do crime de tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. O que eu faço? Eu vou tipificar aí por crime de tráfico de drogas duas vezes. E o princípio da alternatividade diz o seguinte: se o sujeito incorrer em qualquer dos núcleos, em qualquer dos verbos, quer dizer, tanto ele vendia quanto ele tinha em depósito, ele vai responder por um crime único. Não interessa. Quer dizer, essa questão de ter em depósito e etc. pode ser pesada na questão da dosimetria da pena, mas ele não vai responder por dois crimes, em princípio, né, como regra. Seria o princípio da alternatividade. O princípio da consunção é quando um crime é absorvido pelo outro. Quando é que se dá isso? É quando o crime anterior é um meio necessário à realização do crime posterior. E aí ele se torna um antefato impunível. Ou então quando o crime posterior é um mero exaurimento do crime anterior, né? Podemos citar, por exemplo, o sujeito que rouba alguém ou furta um determinado pertence de uma pessoa e depois ele vende, né? Quer dizer, você não vai enquadrar o sujeito no crime de receptação e no crime de furto. Ele já furtou a coisa no intuito de obter alguma vantagem, na maioria das vezes de vender aquele bem ali e pegar o dinheiro, o produto, o proveito daquele bem que ele vendeu. Isso já é um desdobramento natural.
é o chamado exaurimento do crime. Esse exaurimento não é punível, né? Como antefato impunível, quer dizer, algo que veio antes do crime principal, nós podemos citar aquele cidadão que falsifica um determinado documento no intuito de cometer um crime de estelionato, né? Ele somente produziu aquele crime, somente praticou o crime de falso no intuito de praticar o crime de estelionato, quer dizer, foi um meio necessário para a prática do crime de estelionato. Então ele é punido, nesse caso ele é punido tão somente pelo crime de estelionato, seria o antefato impunível. Em tese, dentro da figura do estelionato ali, da sanção do estelionato, já estaria abarcada também esse crime anterior. Então ele poderia ser punido pelo crime anterior e pelo crime de estelionato. Bom, chegamos já a 25 minutos. Foi bastante coisa na aula de hoje. Espero que vocês enviem críticas aí sobre o método didático, que eu esteja, qualquer equívoco que eu esteja cometendo aqui, qualquer coisa que vocês acham que eu possa melhorar também, eu estou aberto a isso. É um dos meus objetivos. Meu objetivo principal, na verdade, aqui é esse. E dúvidas também quanto ao conteúdo, estou também aberto, podem enviar e eu posso responder tanto por mensagem ou então na parte da próxima aula, na parte inicial ou na parte final, eu trato das dúvidas da aula anterior. Muito obrigado pela atenção, boa noite a todos.